Vamos lá. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 16. Atos 16, versículo 27 ao 31. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Amém. O carcereiro estava ali cuidando dos presos, mas ao mesmo tempo ouvindo tudo aquilo que Paulo e Silas estavam orando e louvando, e com certeza ele estava entendendo que ali havia um caminho de salvação. Quando o terremoto abriu a prisão de todos, o temor do carcereiro era de ser brutalmente torturado, porque ele seria responsabilizado pela fuga dos prisioneiros. E Paulo, um homem de Deus, não apenas acalmou o coração do carcereiro, ele disse para o carcereiro: olha, fica tranquilo, não te faças nenhum mal, porque nós todos estamos aqui. Ninguém fugiu. E o carcereiro, então, naquela hora, quis saber o que é que estava acontecendo, né? Numa hora de tribulação, de dificuldade, o servo de Deus está ali para fazer a diferença. O terremoto foi dado por Deus para a libertação dos presos mesmo, eles estavam orando. Mas ali naquela situação caótica, Paulo sabia exatamente que palavra que ele podia dar. O Paulo, que era o preso, podia dar uma palavra de esperança. Então, embora as pessoas possam ficar presas, embora nós possamos ficar presos, ainda a palavra de esperança é do Evangelho. Não tem uma outra palavra de esperança. Não existe uma outra palavra de esperança no mundo. Ninguém pode dizer que não existam dificuldades. O mundo é cheio de dificuldades. Mas a palavra do Evangelho, ela faz toda a diferença. Então, nós estamos agora passando por um momento de uma relativa prisão, né? Relativa porque não estamos presos, para falar a verdade, né? Nós podemos ir aqui, ali, um pouquinho. Paulo e Silas não podiam ir em lugar nenhum, estavam com os pés amarrados no tronco e num buraco, numa prisão cavada no chão. Mas mesmo assim, a palavra da promessa, a palavra de Deus não pode ser presa, jamais. Na hora da prisão, Paulo e Silas louvavam. E na hora da pandemia, nós temos que louvar e buscar em Deus as condições para fazermos aquilo para o qual fomos chamados, louvar. Pessoas podem chegar desesperadas a nós, mesmo estando em condições até melhores do que as nossas. E nós temos que estar preparados para dizer qual é a razão da esperança que há em nós. Sejamos assim preparados sempre. Vamos louvar hoje, mais do que nunca. Hoje é o dia que o Senhor nos fez, dia de louvor. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua bendita palavra. Ela é a riqueza, Deus, que nós temos dentro de nós. Tudo na nossa vida pode fracassar, mas o Senhor não fracassa jamais. Senhor, tribulações acontecem no mundo, e nós estamos no mundo, esse mundo caído, e sofremos tribulações. Mas a nossa esperança é firme, porque nós não pertencemos a esse mundo, e o Senhor tem escrito os nossos nomes no livro da vida, e nos preparado e dado a promessa para morarmos contigo num mundo onde não haverá mais dor, nem morte, nem clamor, nem injustiça, mas haverá paz, haverá amor de Deus em cada coração, conhecimento de Deus em todos os habitantes do planeta. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos concedeu essa bendita esperança. Pedimos que essa noite o Senhor nos anime mais uma vez com a tua palavra, nos exorte, nos oriente, nos conduza com a tua bendita palavra, nos alimente
e dá-nos a graça para louvarmos o Teu nome agora, Senhor, como igreja. Possamos louvar o Teu nome como o Senhor merece. Nós não estamos na prisão que estavam os nossos irmãos Paulo e Silas, mas eles estavam ali cheios do Espírito Santo e louvando e glorificando o Teu nome. E isso depois de terem sido açoitados, de terem sido acusados injustamente. E nós não estamos sofrendo nada nem parecido, mas nós queremos, Senhor, Te louvar, porque também temos tribulações e queremos, no meio da tribulação, Te agradecer, Senhor. Então, que Teu Espírito Santo faça no nosso coração esse mesmo milagre, que vem da Tua parte, Senhor, de no meio de qualquer tribulação podemos Te louvar de coração aberto. Abençoa a Tua igreja, esta reunião desta noite, abençoa cada uma das famílias aqui representadas nesses quadradinhos, que a Tua boa mão seja sobre a vida de cada um de nós e dos nossos queridos familiares. Nós pedimos e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Jesus. Amém. 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 Senhor, formoso é tua face, eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade. Ó Senhor, tu és Senhor, formoso é tua face, eu quero ver, contemplar, brilhar, descer o meu. Oh, aleluia, acende, Senhor, acende a chama, ó Pai. Uma vez brilhou, brilhar, resplandecer o meu Deus. Acende, acende a chama, ó Pai. Uma vez brilhou, queimar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Oh, aleluia, Pai. Limpa, Senhor, o nosso coração, Pai. Purifica, Senhor, o nosso coração, purifica os nossos olhos, purifica as nossas mãos, purifica, Senhor, os nossos pés, os nossos ouvidos, nos purifica, Senhor, por Deus. E limpar, Senhor, brilhar, resplandecer, Pai. Resplandecer o primeiro amor, Senhor, aquela chama, Senhor, que ardia, Senhor, em nossos corações, que ardia, Senhor, dentro de nós, quando nós o nosso coração a Ti, Pai. Como, Senhor, nada impedia-nos, ó Deus, de Te adorar. Nada dificuldade nos impedia, Senhor.
nos impedir, Senhor. Transborde de nós, Espírito Santo. Aleluia. Brilha, resplande o meu primeiro amor. Você pode cantar junto? Vem para brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Aleluia, Senhor. Nada pode me separar do seu amor. Aleluia. Mesmo se eu não falar, seu amor não falha. Meu amor não falha. Ninguém está ouvindo. Teu amor não muda, se choro numa noite, alegria vem pela manhã. Se uma endurecer, que temer, eu sei que me amas, teu amor não falha. Do mar, tua presença vem te alcançar, teu amor não falha. Nunca pensei que fosse alcançar, teu amor não falha. Sempre teu amor não muda, se juro vem pela manhã. Por esse que temer, eu sei me amar. Teu amor não falha. Fazes tudo, queres tudo, queres para o meu bem. Fazes tudo, queres para o meu bem. Fazem tudo, eu quero para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor muda, se choro uma noite, alegria vem pela manhã.
falha. Oh, não. Oh, não. O amor não falha. O amor não falha. Obrigado, Deus, que o teu amor não falha. Pai, como foi lido, Senhor, Paulo e Silas na prisão. Aquele sofrimento, Pai. Amarrados. Eles não reclamavam. Eles não xingavam. Eles louvavam o teu nome. Nós agradecemos, Pai, porque temos essa oportunidade de louvar e exaltar o teu nome. Pai, diante de uma pandemia, diante de uma crise, Pai, de saúde, diante de uma crise financeira, o teu povo ora, o teu povo te exalta. Obrigado por te conhecer. Obrigado, Senhor, pela igreja que te conhece, pelo povo que te conhece e te adora. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Depois a gente canta o outro. Jefferson, a palavra está com você, irmão. Deus abençoe. Está vedado o microfone ainda. Microfone fechado ainda. Olha o meu microfone, Jefferson. Então, eu fechei o meu microfone porque meu computador ele tá na internet de casa e eu vi que tá ruim. Então, eu tô falando pelo da Lu. Vocês estão me escutando? Sim, agora sim. Ah, então tá no 4G dela aqui. Então, vamos lá. Primeiramente, queria agradecer por trazer a palavra, agradecer a Deus por ministrar hoje. Estou muito nervoso, mas se Deus falou que hoje a administração é minha, Ele vai me capacitar para tal, né? Então, deixa eu só compartilhar a tela aqui para vocês. Sim, coloca aqui, ó. Vamos colocar share. Isso aqui, ó. Todo mundo está enxergando? Sim. Então, vamos lá, a gente trazer a palavras. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por o dia de hoje, Pai. Obrigado por estar aqui, Pai, levando a sua palavra, Senhor. Que seja tudo perfeito, Senhor. Que eu diminua e o Senhor cresça nesse momento, Pai. Que nada venha de mim, Pai. Que venha tudo do que o Senhor quer ministrar para cada um de nós, Pai. Que a sua palavra, Senhor, chegue ao ouvido de cada um, Pai. Abre o coração, Pai, de cada um receber e entender a palavra que o Senhor quer ministrar hoje, Pai. A gente agradece, Pai, a oportunidade de estar aqui, Pai, procurando mais da sua palavra, Senhor. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Bom, a palavra de hoje, que eu queria trazer para vocês, está lá na 2 Reis, capítulo 5, versículo de 1 e 17. Né? Falando sobre Naamã, né? E o que é mais importante, somos portadores de notícias. Então, a gente tem que levar isso com muita importância, porque tudo que a gente fala, seja ela bom ou ruim, chega para outras pessoas. Então, a gente, como povo de Deus, tem que se preocupar com as boas notícias do Senhor que a gente leva para cada um. Né? Então, temos que tomar cuidado. Como a gente somos portadores de notícia, a gente pode tanto escolher, tanto levar uma notícia ruim como uma notícia boa. E nós, como povo de Deus, sempre temos que focar na notícia boa, que é o quê? A palavra de Deus. Né? Então, aqui no versículo, no versículo 1, começa assim. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios e era este homem forte e valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: quem dera que o meu senhor estivesse diante do profeta que está
em Samaria, e ele restauraria da sua lepra. Então, vejamos aqui, dada a situação de hoje. Hoje a gente liga a TV, vê mídia social, a gente só vê notícia triste. Parece que a mídia se preocupa pouco em propagar notícias boas. Então a gente às vezes liga a TV e é bombardeado por notícia triste, né? A gente olha eu olho pouco, mas eu vejo as redes sociais, eu vejo as pessoas discutindo, brigando uma com as outras, falando o seu ponto de vista. Ah, meu ponto de vista é o certo e o seu é errado. Então você vê muitas pessoas discutindo e até amizades sendo desfeitas, né? Até as pessoas não mais se falando. E querendo falar para outra que, por exemplo, nos dias de hoje, o isolamento é bom, o isolamento é ruim e tudo mais. E eu acho que a gente não deve entrar nesses debates, nessa discussão, sendo o povo de Deus. O que Deus quer da gente nesse momento é que a gente propague o evangelho, fale das boas notícias, que tem um Deus que salva, um Deus que cura e um Deus que cuida de cada um, né? Então, acho que a gente tem que evitar de ficar discutindo em rede social, postando em rede social, principalmente a gente que é povo de Deus, porque as pessoas olham para nós e falam assim, nossa, aquele rapaz lá fala que vai na igreja, tudo certinho, mas só briga na rede social. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem que ter o caráter de Jesus, né? Então a gente tem que propagar sempre o bem e sair dessa discussão, né? Aqui nesse versículo, a gente vê a escrava hebreia estava em uma situação diversa também. Ela foi levada como escravo para a terra estrangeira. Então, hoje a gente está em isolamento, a gente acha até ruim, está em isolamento, só pode ir no mercado, não pode sair muito e tudo mais. Isso é ruim para a gente, mesmo estando hoje em isolamento com pessoas que a gente ama. Hoje a gente está em isolamento com a nossa família, a pessoa que a gente ama. Ela não, ela estava lá numa terra estrangeira, feita escrava. Ela podia estar lá agora, ela podia estar lá revoltada, indiferente com o seu senhor, Naamã, que tinha lepra. Ela podia até falar, bem feito que teve lepra. Também é um homem ruim, mas não. Ela sabia o Deus que ela servia. Ela sabia que ela servia a um Deus todo-poderoso. Ela sabia que servia um Deus que podia curar. E ela não teve vergonha de falar da sua fé. Ela foi lá e falou da palavra de Deus para a esposa de Naamã. Mesmo tendo um momento todo adverso, ela foi lá e falou do amor de Deus para Naamã. E às vezes a gente vê numa situação ruim e a gente acaba esquecendo de falar do amor de Deus para as pessoas e a gente deixa de salvar vidas por ficar com receio ou vergonha até de falar. Às vezes a gente encontra pessoas na nossa vida que a gente fala, se eu falar de Deus para essa pessoa fala, olha só, meu, que cara fanático, que cara bitolado. Então a gente sempre fica com receio de falar de Deus para algumas pessoas. Mas isso não tem que acontecer. A gente tem que sempre falar de Deus, independentemente se a pessoa vai aceitar escutar ou não. Se ela escutar, glória a Deus por isso. Se ela não escutar, a gente tem que continuar orando pelaquela pessoa para que o Espírito Santo toque o coração dela. Então, a gente sempre tem que falar da palavra do Evangelho, sempre tem que falar do Deus, que a gente tem um Deus que cuida da gente como filho, tem um amor que a gente nem entende, é um amor tão grande que a gente nem entende, e então a gente tem que estar sempre falando do Senhor. E que nem a menina falou para a esposa de Naamã, falou que se ele fosse até o profeta e falar com o profeta, ele seria curado. Ela, então, foi lá e propagou a fé dela. Não teve receio, não teve medo do que a esposa de Naamã ia falar e nem nada, porque ela acredita no Deus dela, no Deus que ela serve, que é um Deus poderoso para curar, principalmente naquela situação. E às vezes a gente faz isso, né? Acaba não propagando a palavra de Deus com receio de quem vai receber essa palavra. E não devemos fazer isso. A gente sabe que nem todo mundo vai ter o coração aberto para ouvir, mas tudo tem seu tempo, né? Se você vai falando ao pouco, aquela pessoa vai olhando, vai vendo na sua vida. Você também, você faz na sua vida é muito importante, porque você é a imagem de Cristo, é o caráter dele. Então, você tem que sempre focar em fazer coisas boas e ser uma pessoa
boa, para a pessoa ver a mudança na sua vida que Jesus fez e busca aquilo para ela também. Então, quem dá todo o entendimento é o Espírito Santo. A gente só tem o dever de propagar o evangelho. E isso é muito, muito importante, né? É isso que Deus espera da gente. Nesse momento difícil, a gente falar do evangelho. Nesses momentos difíceis, as pessoas estão mais sensitivas a escutar a palavra. E às vezes, a pessoa só precisa de uma palavra para renovar as esperanças dela, para encontrar a paz. Porque a palavra do Senhor traz paz. E às vezes ela só precisa disso. E a palavra do Senhor salva vidas. Então a gente tem que sempre estar disposto a propagar ela. Seja para quem for, seja a situação que for. Sempre falar do nosso Deus, que é um Deus que salva, né? E continuando aqui, Deus deixou muitas boas notícias. Eu vou passar algumas aqui, que falam, Lucas 2, versículo 10 e 11. Mas hoje o anjo lhe disse, não tenha medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aqui em João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui, João 16:33. Eu disse essas coisas para que em mim você tenha paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenha ânimo. Eu venci o mundo. Então, essas são... Principalmente essa... Deus sempre falou que a gente vai ter nesse mundo aqui, que nem já foi ministrado aqui muitas vezes, que a gente vai ter aflições nesse mundo. Mas estamos aqui só de passagem. O que a gente busca aqui é a vida eterna com Deus. Isso que nós buscamos. Então a gente tem que superar essas aflições e mais que isso, levar a palavra do Senhor para as pessoas que estão com dificuldades e medos. Porque hoje a gente olha no rosto das pessoas, o que a gente mais vê é medo. Porque a pessoa não sabe o que vai ser amanhã. Estamos enfrentando uma pandemia que a gente desconhece, nem sabe quanto tempo ela fica no ar, não sabe nada sobre ela. Os estudos ainda são muito vagos. Então, o que traz conforto para as pessoas é a palavra de Deus. É a paz que a gente precisa, né? Continuando aqui, depois que a esposa de Naamã falou para ele que a menina tinha falado para ele foi lá. Entrou Naamã e notificou o seu senhor, dizendo assim. E assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria. Vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo quando chegar a ti esta carta, saiba que eu enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei esta carta, rasgou as suas vestes e disse, sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie uma mensagem a mim, para que eu restaure um homem da sua lepra? Pelo que deveras notar, peço-vos e vede que busca ocasiões contra mim. Então, nesse caso aqui, a gente vê que a menina falou, o quê? Vai e procure o profeta, né? E Naamã fez isso? Não, Naamã foi lá e buscou o rei da Síria em primeiro lugar para falar, e depois foi até o rei de Israel. Ele, talvez por Naamã ser um homem poderoso, chefe do exército, um homem muito valoroso, um herói de guerra do seu país, ele foi lá e buscou a autoridade máxima de Israel, que era o rei. Mas não foi isso que a menina falou. Ela falou para ela procurar o profeta. E às vezes acontece isso com a gente mesmo, né? Deus dá para a gente algumas palavras de tão forma e clara que a gente desconfia. A gente fala assim, não pode ser. A gente tira a gente da zona de conforto de alguma coisa que fala assim, não é possível, né? Tudo que tira a gente da zona de conforto, a gente duvida. Mas Deus, às vezes, é muito claro na mensagem e a gente acaba duvidando por tirar a gente da zona de conforto. E, por exemplo, sobre a palavra de hoje, quando o pastor falou com a Lu, eu já falei, nossa, ele vai falar comigo também. Já fiquei meio... Falei, nossa, que medo. Já me deu isso daí umas 3, 4 semanas atrás.
falei, ele vai me chamar também e eu nem sei o que falar, né? E na hora eu fiquei receoso. Daí eu falei, tá bom. Daí que eu pensei, eu vou falar sobre Jó, que é um livro que eu já li muitas vezes, é um livro que eu gosto muito. Eu falei, vou falar sobre Jó porque, como eu já li, eu tenho facilidade de conhecer a palavra, bastante a palavra, eu tenho facilidade em falar, que é um texto que eu gosto muito. Daí tudo bem. Daí o pastor Eduardo falou para mim, você traz a palavra? Na hora que ele falou, traz a palavra, já veio a palavra de 2 Reis para mim. Eu falei, nossa, mas que estranho, né? Eu falei assim, será? Eu nem vi poucas vezes a palavra, li poucas essa passagem, será que é essa mesmo? E eu fiquei meio com dúvida, né? Mas aí eu fui ler sobre a palavra, estudar a palavra, é uma palavra maravilhosa, é uma palavra que a gente precisa hoje, que é a boas notícias. E eu vi, faz todo sentido, faz muito sentido tudo isso. E é o que acontece com a gente, né? Vai tirar a gente da zona de conforto, a gente dá um jeitinho de interpretar o que Deus está passando para a gente, para que seja favorecido para nós. Então a gente dá sempre aquele jeitinho. E a gente acaba se decepcionando, porque não foi aquilo que Deus falou para a gente. Por isso que quando eu senti no meu coração essa palavra, eu fui estudar, eu falei, não é Jó, não é Jó que eu vou falar, é 2 Reis, é de Naamã. Então eu fui estudar, porque se é sobre a minha vontade e a vontade de Deus, sempre vai prevalecer a vontade de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado. Se Deus tirou você da zona de conforto para você fazer algo, vai lá e faça conforme Ele te falou. Porque Ele vai te capacitar para isso. Se Ele te deu alguma missão para fazer, faça, porque Ele que vai te dar a capacidade para você fazer aquilo que Ele te pediu. E na hora, eu falei assim, não, tranquilo, porque eu vou ler e vou passar a mensagem conforme Deus colocou no meu coração, porque Ele vai me capacitar para isso. Apesar de estar nervoso, para falar e tudo mais, eu estou bem tranquilo na mensagem, porque é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Então, por isso que eu falo, sempre que a gente sair da zona de conforto, não se preocupe. Faça aquilo que você sentiu no coração, aquilo que você orou, aquilo que você pediu para Deus, mesmo que a resposta não seja a que você buscou, mesmo que a resposta seja diferente. Porque a gente tem que tomar cuidado. Entre nossa vontade e a vontade de Deus, vai sempre prevalecer a vontade de Deus, mesmo que não seja aquilo que a gente goste. E então, isso na hora que veio a palavra, eu falei, é essa e eu vou procurar fazer o melhor em cima dessa passagem, né? E continuando aqui no versículo, e sucedeu que, ouvindo Eliseu, um homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgastes a tua veste? Deixa ouvir a mim, e ele saberá que há um profeta em Israel. E veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seus carros, e parou na porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne terá... Só um minutinho, pessoal, desculpa. Vai acabar a bateria. Desculpa, é desligar o computador. E então Eliseu mandou um mensageiro dizendo, vá e lave-te 7 vezes no Jordão, e tua carne será restaurada e ficará purificada. Porém, Naamã muito se indignou. Esse foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor teu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Fafar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu me lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então, chegando-se a ele e ao seu servo, lhe falaram, e disseram, meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficará purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne foi restaurada como carne de um menino e ficou purificado. Nisso daqui, Naamã, por ser um homem tão poderoso, ele ficou orgulhoso que o profeta Eliseu nem foi falar com ele, mandou um mensageiro, né? E ele se sentiu indignado com aquilo. Ele falou,
Não é possível que ele nem se deu o trabalho de vir aqui falar comigo, mandou um mensageiro. E outra, ele vai mandar eu me lavar num rio que na minha terra tem águas melhores que essa? Será que eu entrar nessa água aí eu vou ser purificado? Então ele ficou orgulhoso, falou, não vou fazer isso, né? Não faz muito sentido. E uma coisa que a gente faz muito, que Naamã fez, foi padrão, né? Padrão de milagre. Ele tinha um padrão de milagre que ele ia chegar lá, Eliseu ia invocar Deus e descer raio do céu, ia curar ele, os milagres que a gente imagina, né? Aquelas coisas, aqueles milagres de filme de Hollywood. E Deus é simples. Deus, às vezes, é muito simples na palavra dele, né? Ele falou, vai lá e mergulhe 7 vezes que você vai ser curado. Uma coisa muito simples. Ele estava esperando uma coisa que ele ia ter dificuldade para fazer e Deus foi muito simples em passar a mensagem, né, pro profeta Eliseu. E ele se indignou. Ele falou, não é possível. Não é assim que eu escuto falar de milagre, né? E a gente, às vezes, também cria um padrão na nossa cabeça de que o milagre tem que fazer chover, tem que cair raio do céu. Não, às vezes o milagre de Deus é simples. A mensagem de Deus é muito simples, né? E outra coisa que a gente vê muito dentro da igreja é as pessoas acharem que o ministério é melhor do que a outra, né? Meu ministério alcança mais pessoas. O meu ministério faz a pessoa chorar. E um exemplo, o ministério que eu comecei, que é o ministério infantil, eu tinha na mente assim, vou subir lá no ministério infantil e no dia que eu subo eu vou perder a palavra. Eu tinha muito isso na cabeça. Falei, daí no dia que eu subo eu vou perder a palavra. Daí teve umas reuniões, umas palestras sobre isso na igreja e faz todo sentido, porque a gente sobe lá e a gente ministra para as crianças e elas também ministram para a gente, porque às vezes elas vêm com algumas dúvidas que a gente não sabe nem responder. A gente vai lá, tem que meditar na palavra do Senhor para na semana seguinte responder para a criança. Então até a gente é ministrado lá. E para Deus, nenhum ministério é mais importante que o outro. Todo ministério são importantes. Não existe o mais. Todos fazem parte da igreja de Cristo. Então, às vezes a gente se acha melhor ou maior, tem que tomar cuidado, porque todos os mistérios são importantes, todos os mistérios têm que existir na igreja. Por exemplo, o infantil. Uma ministração do pastor André, ele falou que crianças que nascem em lar cristão têm a chance maior de, quando virar adulto, continuar seguindo o evangelho. Isso é muito legal. Eu não lembro as porcentagens, mas eu lembro que ele trouxe isso pra gente, que a chance de a criança continuar no Senhor é alta. Então, isso é muito, muito legal. Então, agora eu levo comigo, todo o ministério é importante. E todos são bons aos olhos de Deus, né? E outra coisa que nos humilharmos na presença do Senhor. Naamã achou que mergulhar naquele rio sujo era uma humilhação para ele. Ele, um homem todo poderoso, chefe do exército da Síria, um homem que todo mundo conhecia, todas as nações conheciam, era muito bem falado, já tinha vencido várias guerras. Ele falou assim, vamos mergulhar num rio sujo. E muitas vezes a gente também acaba passando pela situação de Naamã no sentido do quê? A gente está bem, está tranquilo, nossa vida está tranquila, e isso daí é um alerta, a gente acaba se afastando de Deus cada vez que a gente está mais tranquilo, porque a gente esquece de se humilhar para Ele, esquece de procurar mais a Deus, né? Então a gente vai esquecendo do Senhor quando está bem. E muito pelo contrário, a gente tem que se humilhar na presença de Deus sempre, porque a gente tem que mesmo entrar no nosso quarto, trancar a porta, ajoelhar, se quebrantar, porque você fazendo isso, você renova a sua força no Senhor. O Senhor te dá paz. Você é restabelecido. Então, a gente tem que mesmo se humilhar na presença de Deus. A gente não pode esquecer disso. A gente não pode ser um cristão no automático, né?
vou na igreja todo domingo, eu vejo o culto e pronto, não preciso fazer mais nada. Não, você tem que se encher na presença do Senhor, tem que se humilhar na presença do Senhor para que Ele te renove, para que Ele te enche de novo as suas energias. Então é muito importante a gente se humilhar na presença de Deus, né? Se trancar mesmo no quarto, orar, pedir a Deus, mesmo porque Deus sabe tudo que a gente precisa, mas Ele quer ver a gente lá, ajoelhado, procurando Ele, sedento mais da presença dEle. E é isso que a gente tem que fazer. E Naamã não quis fazer. Ele falou, não vou me humilhar. Mas ele quase perdeu o milagre dele só pelo simples fato de não querer se humilhar na presença do Senhor. Então, a gente tem que sempre procurar mais e mais Deus, sempre ler mais a palavra, meditar na palavra e se quebrantar na presença de Deus, né? Aqui um versículo, o Tiago 4:10, diz assim, humilhar-vos perante ao Senhor e Ele vos exaltará. Então, Deus deixou essa mensagem pra gente mesmo se humilhar na presença dEle, procurar Ele. Porque a gente é pecador naturalmente. Se a gente não procurar e renovar nossas forças, automaticamente a gente vai se afastando de Deus. Mesmo achando que não, a gente vai se afastando. Mesmo porque a gente vai começar o quê? Não vou no culto hoje, um dia só, sem ouvir a palavra tá bom. Daí na semana seguinte, tem que ir pra igreja de novo. Mais um dia. E sem perceber, a gente vai se afastando. Então a gente tem que se humilhar para o quê? Para cada vez ficar mais próximo de Deus e conseguir aquilo que a gente busca, que é o quê? Eternidade com Ele. Porque aqui é só passagem, né? Aqui a gente está só de passagem. Então a gente tem que fazer o melhor aqui para Deus para conseguir viver com Ele eternamente. Então, a gente tem aqui que dar boas notícias, propagar a sua palavra, porque é isso que Deus nos ensinou e é isso que Deus espera de nós, né? Outra coisa, com quem andamos e por quem somos aconselhados? Naamã estava indo embora. Falou, não vou fazer isso. Não vou entrar nesse rio aí. Mas os soldados deles falaram assim, não, Naamã, você já está aqui, meu. Entra no rio aí. Se o profeta te falasse uma coisa absurda, você ia tentar. Ele te falar uma coisa simples, entra. E é isso que a gente tem que fazer. Fazer e tomar muito cuidado com quem andamos e quem somos aconselhados e quem aconselhamos, né? Às vezes a gente aconselha um ente querido nosso que não é evangélico, que não aceitou Jesus, que não é cristão, e a gente aconselha essa pessoa e essa pessoa faz coisa errada. E ele faz coisa errada uma vez, a gente vai lá, passa a mão na cabeça, não, tranquilo, isso é normal, ora aí, é tranquilo. Daí a pessoa vai cometendo erros e a gente vai achando normal. Então toma cuidado para a gente não tomar forma do mundo, achar que o pecado do mundo é normal. A gente tem que tomar cuidado, a gente tem que aconselhar sim, todos, mas a gente não pode se padecer com o pecado dele. A gente não pode achar que o pecado dele é normal. Muito pelo contrário, a gente tem que mostrar para ele que o pecado que ele está fazendo é ruim, que o que ele está fazendo é pecado, né? A gente, como povo de Deus, tem que mostrar para as pessoas que elas estão pecando. E mostrar para as pessoas que elas estão pecando, mas porém existe um Deus misericordioso. Que ele, mesmo você pecando, mesmo você fazendo coisa errada, ele está pronto para te salvar, ele está pronto para te aceitar como filho. E então a gente tem que tomar cuidado. Não na hora de aconselhar aquele ente querido, mas também mostrar para ele o que ele está fazendo de errado. Mostrar para ele que ele tem que parar com aquilo que está fazendo ele pecar. Isso é muito importante, porque a gente vai falando, isso é normal, na hora que a gente vê o que ele está fazendo de pecado, é normal. É uma coisa que, um pecadinho pequeno, não vai acontecer nada, mesmo que seja um pecadinho grande, Deus vai perdoar. Tudo bem, Deus vai perdoar. Glória a Deus que a gente tem um Senhor Salvador misericordioso, porque mesmo você fazendo a coisa errada, Ele vai te perdoar, mas tem que mostrar que tem que parar aquele pecado. Aquele pecado tem que deixar de existir na carne. Isso que a gente tem que passar para cada um. E quando a gente é aconselhado também, quem a gente está procurando conselho? Quando a gente precisa de alguma palavra, para quem a gente está indo pedir? A gente tem que tomar cuidado. Um exemplo que eu penso é um ministério. A pessoa está fazendo as coisas do ministério e está se decepcionando com pessoas, né? Ela está fazendo lá, mas ela
tem alguma coisa incomodando dela dentro daquele ministério. Daí ela vai se aconselhar com uma pessoa. Daí a pessoa fala assim para ela: ah, não, é assim mesmo, você está se dedicando muito a esse ministério, então vai com calma, porque as pessoas nos decepcionam mesmo, então não se entrega muito, não vai muito, tira o pé, e vai dando esses conselhos. E esses conselhos não são bons, porque acaba afastando a pessoa do ministério dela, né? Porque ela fala assim: ah, então para que me esforçar muito? Eu vou me esforçar, só me decepciona, as pessoas não me reconhecem, ou as pessoas que fazem lá estão fazendo de forma errada e tudo mais. Então, tomar cuidado com quem você está se aconselhando. Se você se aconselha com uma pessoa que tem a palavra que você precisa naquele momento, talvez ela falaria assim: não, não foque nas pessoas no seu ministério. Lembre-se que você está fazendo isso para Deus. Ele que vai te exaltar. Olha como muda um conselho. Olha como vai te trazer mais energia, um conselho diferente, do que aquele que fala para te tirar o pé, para você ir devagar, do que aquele que fala assim: não foque em pessoas. Não é para focar nisso. Foca que você está fazendo as coisas para Deus. Isso que você está fazendo é para Deus, não é para pessoas. Então a gente tem que tomar muito cuidado para quem aconselhamos e de quem tomamos conselhos, né? E isso é muito importante. Eu, nos meus momentos de dificuldade, eu já fui aconselhado e o conselho me deixou mais pensativo, mais triste. E já teve pessoas na minha vida que deu meu conselho e que aquilo renovou minhas forças e fez eu querer servir mais ao Senhor. Então, é importante a gente também procurar bons conselhos, né? E separar, quando a gente receber um conselho não tão bom, separar aquilo e orar para Deus. Falar: Deus, é isso mesmo? É isso que você quer de mim? Porque Deus vai te dar o caminho, as diretrizes de tudo, né? E tem aqui Salmos 1. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Como eu disse, a gente tem mesmo ir para o mundo, falar para o mundo a palavra de Deus, mas não tomar forma do mundo. O pecado é pecado em qualquer lugar. Mesmo que seja entre pessoas que você está aconselhando, é errado. Então, a gente não pode tomar forma do mundo. A gente tem que ir para o mundo, muito pelo contrário, fazendo o mundo entender que a gente tem um Deus poderoso que cuida, que cura, que guarda a gente com todo amor, entendeu? Então a gente não tem que tomar forma do mundo, mesmo quando a gente está no mundo para levar o evangelho. A gente não pode tomar a forma dele, né? E aqui, continuando no versículo 15 e 17, então voltaram ao homem de Deus e ele toda a sua comitiva, e foi e pôs diante dele e disse: eis agora que sei que em toda a terra não há um Deus a não ser em Israel. Porém disse: viva o Senhor, cuja presença estou, e que não aceitarei, e estou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Aqui falta um pedaço que Naamã oferece a Eliseu um ouro e tudo mais, e o profeta Eliseu não aceitou, né? E disse Naamã: já que não, contudo dá-se este o teu servo uma carga de terra para 2 mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Então ele pediu para Eliseu: me dá um punhado de terra que eu vou construir um altar para o Senhor e não adorarei mais nenhum Senhor a não ser o Deus de Israel. Então, para finalizar, olha como a boa notícia salva vidas. Olha como a boa notícia muda as pessoas. A palavra da menina hebraica entrou no coração do Naamã e ele foi atrás, e Deus o curou da lepra. E ele reconheceu que só existia um Deus. E isso daí é magnífico. Por isso que a gente tem que focar nas boas notícias. As notícias de Deus salvam a vida. E a gente, como povo de Deus, busca pessoas para o seu reino. Então a gente tem que ir e propagar o evangelho. E encher as pessoas de boas notícias. Que isso salva como salvou Naamã. Bom, pessoal, é isso que eu queria falar. Espero que tenha conseguido passar a mensagem para vocês
conforme o Senhor orientou, e principalmente focar nas boas notícias, porque a gente, como povo de Deus, tem que propagar as boas notícias, porque como a boa notícia salvou Naamã, as nossas boas notícias vai salvar o nosso povo hoje também. É isso.